Olá, graduado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, ele tem mais de 15 anos de experiência como repórter. Está na revista Piauí desde 2020, depois de ter passado 13 anos na editora Abril, na maior parte desse tempo nas revistas Veja e Veja São Paulo. É o autor de diversas reportagens de destaque na Piauí, entre elas O Homem Nu contra os Extremistas, As Várias Mortes de Sofia e A Globo e o Assédio Sexual. Também é autor do livro A Beleza da Vida, a biografia de Marco Antônio de Biagi. O programa Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista João Batista Júnior. João, obrigado por você ter vindo, prazer te ver. Acho que faz tempo que a gente não se encontra. Eu que agradeço o convite, Vanderlei, meu professor, eterno professor. Exatamente. Você sabe que eu estava lendo aqui, eu estava pensando numa coisa que eu estou te falando de redação, né? Muita gente que eu converso aqui está no jornalismo, está na comunicação, mas não está na redação. Eu não sei se isso refletiu na sua turma. Você sabe que, bom, a gente está falando de... Dentro da comunicação, 2, 3 anos muda muito, 15 anos muda tempo demais. Então, quando nós entramos na comunicação, não tinha rede social. O que existia no meu último ano de curso era o MySpace, cujo objetivo era divulgar músicas, sobretudo independentes, depois que as gravadoras... Era um começo, né? Porque o Orkut não postava link. Era muito mais as pessoas falando delas próprias. Então, não era uma dinâmica ainda atrelada como uma distribuição de informação ou de links, de conteúdo de jornalismo. Então, muita gente da minha sala, quando entrou sobretudo para trabalhar no que existia como que a gente entendia de jornalismo, né? Jornais, editora Abril sobretudo, porque ali tinha mais de 50 títulos, revistas, portanto, e televisão. Rádio já estava um pouco em declínio, não era tanta gente da minha turma que gostava de rádio. E quem gostava de cobrir futebol. Então, era muito menor a capacidade de entrada no mercado. Ah, mas tinha mais jornais, fato. Ah, mas tinha mais revistas, fato. Mas não tinha nenhuma rede social, não tinha nenhuma big tech, tinha muito menos recurso para você poder entrar no mercado de trabalho. Tudo mudou, tudo embaralhou. O que a gente pensava como jornalismo tradicional mudou completamente hoje, mas eu acho que hoje quem entra no curso tem muito mais oportunidade de trabalho. Eu fico imaginando para a cabeça de quem tem 18, 19 anos, não tinha rede social. Como assim não tinha rede social? Há 15 anos, né? Uma coisa Era uma maluca. loucura, era uma loucura. E nem tudo estava digitalizado. Então, por exemplo, falar de recursos de pesquisa que eu gosto. O Acervo Estado, que é brilhante, que você consegue pesquisar desde o número 0 do Estadão, mesma coisa com a Folha, Acervo Folha. Vocês davam aulas para a gente e nós tínhamos na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, onde tinham todas as microfilmagens dos jornais da época. Lembro que eu fiz um trabalho do teu curso sobre a quase ida do Silvio Santos para disputar a presidência da República. 1989. E aquilo foi fantástico, porque a gente pesquisou os jornais da época e eram muitas matérias, entrevistas dele, qual que seria, né, a imprensa dava aquilo como ganho, porque eu era o cara mais popular do Brasil, ainda mais num contexto sem rede social, em que a televisão tinha um poder de fogo ainda maior. Era feito na unha, né? A gente ia na biblioteca, tinha que reservar o horário, pedir o jornal que queria, enfim. E não é tanto tempo, né? Eu tenho 38 anos de idade, a gente não está falando do século retrasado, mas na comunicação são anos-luz. Essa pergunta que eu vou te fazer é a pergunta geralmente que eu faço no início. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu escolhi fazer jornalismo por exclusão. Eu não sabia o que eu queria fazer, Vanderlei. Eu tinha uma ideia, eu sou do interior, de uma cidade chamada Extrema, então assim, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem os cursos tradicionais, direito, medicina, engenharia. Eu gostava de medicina, da ideia de fazer medicina, mas eu tenho um problema, eu não posso ver sangue. Direito me entusiasmava, mas o coração não palpitava tanto. Engenharia, não sei, eu não gosto de conta. Então, e eu gostava muito de ler, eu gostava demais de ler. Toda a série Vagalume, tudo que parecia na minha mão, eu lia. E uma das coisas que eu mais amava era ler jornal, era ler revista. Eu lia Folha, que os meus pais assinavam, de cabo a rabo, mesmo coisas que não me interessavam, como carro. Tinha caderno de carro no domingo. Como esporte, que não é uma coisa que faz meu coração palpitar. Então, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que em termos de carreira, mas eu sabia o que eu gostava. E ler jornal ocupava um tempo da minha vida interessante. Daí, quando eu falei para minha mãe que era fazer jornalismo, você tá louco. Porque eu morava numa cidade desse tamanho, que tinham 2 jornais físicos, um da posição, outro da oposição. E é isso que você quer? Eu falei, mãe, é isso que eu quero. Talvez não trabalhar aqui, mas é isso que eu quero.
Daí foi uma mini guerra dentro de casa, mas eu peitei e hoje ela morre de orgulho, a família toda morre de orgulho. E daí eu vim para São Paulo. Então, assim, eu escolhi jornalismo muito por exclusão, porque era o que eu gostava de fazer, de ler, gostava do assunto imprensa. E hoje, se eu tivesse de fazer faculdade, eu escolheria jornalismo de novo, e de novo, e de novo, de novo. Eu acho a carreira mais fantástica de todas. E como é que você chegou no Mackenzie, João? Vanderlei, assim, vindo do interior, eu tinha uma premissa de eu ter de fazer uma faculdade boa para poder me destacar no mercado. Então, eu cheguei no Mackenzie porque tinha um nome, né? Eu estudei a vida toda em Bragança Paulista, da quinta série, do fundamental, até o terceiro colegial ensino médio. E tinha um amigo nosso lá, o Rafael, que ele entrou em jornalismo no Mackenzie. Então, acho que foi um pouco por causa disso e... era um nome interessante o Mackenzie, assim, sabe? Daí eu prestei o Mackenzie, deu certo, eu gostava aqui da região, que eu conhecia quase nada, mas acho que fiz uma boa escolha. Eu morei aqui perto do Mackenzie, em Repúblicas. Enfim, voltando um pouco, a minha sala era muito diversa em termos de origem das pessoas. Então, 70% do meu curso, da minha sala, vinha do interior ou de outros estados. Eu tinha a Amanda Chamusca, que era da Bahia, o interior de São Paulo estava em peso aqui, tinha gente do Rio de Janeiro. Era muito diverso. E isso fez a experiência mackenzista ser mais interessante, porque nós, os forasteiros, os caipiras, a gente se unia, né? Então, uma morava na Maranhão, outra na Vila Nova, na Maria Antônia, tinha gente que morava na Augusta, na Frei Caneca. E como não tinha pais por perto, nem tios, nem nada, a gente um dormia na casa do outro, fazia festa na casa do outro, tinha experiências um junto ao outro. Então, era muito rico, sabe? Porque vindo de fora para São Paulo, o que era o entusiasmo maior não é só a faculdade, mas você viver São Paulo. Então, muitas das coisas que eu via na Folha de São Paulo, eu não podia curtir. Porque eu estava em Extrema Bragança. Então, sei lá, Festival de Cinema Iraniano no Itaú Cultural. Eu pegava com a Lígia e com a Mariana, a gente ia a pé daqui até lá para poder assistir. Antes eu via tudo aquilo, consumia tudo aquilo, mas ficava no papel. Então eu passei a experienciar aquilo que antes eu apenas lia. Você citou a Amanda, né? Eu lembro, acho que a última vez que eu tive contato, você estava na França. Ela mora em Paris, né? Mora. Acho que em Paris. Também foi uma garota muito participativa. Assim como as outras que você citou, né? A Lígia. Era uma sala bastante participativa, né? Um outro momento. Você acha que era uma sala que tinha diversidade, João? Tinha diversidade em termos de origem das pessoas, geográfica, mas tinha pouca diversidade em termos social e em termos de... Não tinha negro na sala, nenhum negro. Eu fiz 4 anos de Mackenzie, eu fiz 3 anos, daí eu interrompi porque eu fui morar fora, daí quando eu voltei eu estudei com o Alberto Pereira Júnior, que era o único negro de todo o curso de jornalismo. E como era um outro momento de país, a régua era muito financeira, né? Então acho que eram pais que tinham uma certa condição de poder pagar para os seus filhos estudarem. Você viu esse reflexo no mercado? Sim, eu trabalhei na Editora Abril durante muitos anos. Eu entrei na Abril como estagiário da revista Manequim. Eu não trabalhei com nenhum negro lá. Depois eu fiquei 9 anos na Vejinha, na Veja São Paulo. Não trabalhei com nenhum negro lá. Depois eu passei mais alguns anos na revista Veja. Na Veja tinha, mas eram raríssimos. Você acha e em poder de decisão nenhum. Talvez você tenha, mas não em cargos de chefia, né? Como é que você aproveitou a faculdade, dizendo assim, não, você falou do festival de cinema, coisa parecida, pensando extra sala de aula, o que trouxe para você, para a sua formação? Vanderlei, a gente passava o dia dentro do Mackenzie. Não existia esse prédio de comunicação, então o jornalismo emprestava umas salas do direito, que é um prédio antigo, Chamberlain, né, se eu não me engano. Não, um deles, é o Chamberlain. E, enfim, é uma coisa, parece Europa, né, os tijolinhos ali, tem um campus. A faculdade a biblioteca de arquitetura emprestava um espaço para a biblioteca de jornalismo, que é uma biblioteca deslumbrante, toda de vidro, com vista para um monte de árvore. Quem era de fora, a gente passava o dia aqui. A gente fazia educação física no Mackenzie, não sei como que funcionava. Não tem mais, mas... A gente fazia... Você teve, logo depois que você se formou, João,
teve a discussão, acho que na sua época chegou a ter a discussão a questão do diploma, da Isso. obrigatoriedade do diploma. Depois caiu o diploma. Você acha ainda importante a formação universitária para o exercício da profissão de jornalismo da comunicação? Eu acho. Eu acho o seguinte, talvez não de jornalismo propriamente dito, mas tem que ter uma formação acadêmica. Mas a de jornalismo é muito importante, porque exercer o nosso ofício requer muita responsabilidade e entender o papel da imprensa. Uma das coisas mais interessantes do jornalismo é a parte acadêmica mesmo, teoria da comunicação, nascimento da comunicação. Então, telégrafo, rádio, trem, o que isso implicou na época? E como que depois nasceu a imprensa? Porque a imprensa não nasce como um veículo para informar notícias, era muito mercadológica, né? Magazines de farmacologia para informar os seus públicos sobre aquele segmento. E aquela transformação toda que veio junto com o desenvolvimento industrial é fundamental, é fundamental. A gente não cai num TikTok hoje sem entender o que aconteceu lá atrás, entendeu? Então, eu tenho muito carinho com as aulas de teoria, eu acho elas fundamentais, e de prática, então, não tem nem o que falar. Porque o jornalismo, ele se aprende na universidade, mas ele é moldado e lapidado no mercado, né? No dia a dia. João, é indiscutível isso, você está numa das revistas mais importantes do país, quando você fala para qualquer aluno no primeiro, segundo semestre, a Piauí, o que eu vou conversar com alguém da Piauí, todo mundo brilha o olhar, né? E é um espaço que acho que todo mundo sonha de fazer grande reportagem. Era algo que você já pleiteava na universidade? Eu sou assinante da Piauí desde o número 1. Eu tenho a minha coleção de Piauí número 1. Isso, pessoa física, João Leitor. Eu amo a Piauí. Então, trabalhar nela é um privilégio. Mas eu não entrei no jornalismo para trabalhar na Piauí. Eu entrei no jornalismo para trabalhar na Folha de São Paulo, que era o jornal que eu lia todos os dias. Eu não passei no processo de treino da Folha, eu não passei no processo de treino do Estadão. E daí eu fui trabalhar na Abril, que eu agradeço muito. Era uma outra empresa, outra dinâmica, outro tudo. Eu aprendi jornalismo dentro da Editora Abril, fazendo revista. Mas eu entrei no jornalismo para trabalhar em jornal, não em revista. Posto isso, eu nunca quis trabalhar em televisão nem rádio. Não era meu barato. Eu sempre quis trabalhar na imprensa escrita. Então, fazer grandes reportagens era o meu foco. Mas a Piauí não existia, a Piauí é recente. Eu sou um pouco mais velho do que a Piauí, então não era algo que estava no meu horizonte. É um grande privilégio, Vanderlei, você trabalhar com aquilo que você ama, né? Exercer o meu ofício. Eu pago minha conta sendo jornalista, não repórter. Eu amo ser repórter. Eu faria jornalismo de novo hoje, para ser repórter. Então, eu estar no veículo em que me dá estrutura, me dá segurança e me encoraja para fazer as loucuras que eu gosto de fazer, é um puta de um privilégio. E você acha que a formação que você teve, obviamente você está na redação, você está vivendo o cotidiano da redação, mesmo fazendo grandes reportagens, tendo a possibilidade de fazer grandes reportagens, com mais tempo de ação, que eu digo, né? Você acha que essa formação, ela abriu espaço também para atuação em outras áreas que não especificamente o jornalismo tradicional? Com colegas, por exemplo, você sente isso? Cara, tem uma coisa que é muito fundamental. A gente que é jornalista e depois de alguns anos de experiência, o que a gente é bom? A gente é bom de lábia. Contar história? Primeiro você tem que convencer a pessoa a querer contar aquela história. Depois contar aquela história. O babado todo, a complicação toda é na apuração. Pensar em coisas legais, Vanderlei, todo mundo pensa. Executar é uma outra coisa. Então eu acho que assim, quando você tem um poder de sedução, de educação e de compreensão daquela pessoa para poder tirar, isso é algo que, se eu fosse vendedor das lojas Renner, eu acho que eu seria um bom vendedor. Eu ia vender bem camisa ali, vender bem cueca, vender bem calça jeans. Se você me colocasse para eu ser diretor de uma agência de publicidade, eu acho que eu ia dar samba. Porque o que nós temos de ativo no jornalismo é o nosso poder de conseguir conquistar uma pauta, de convencer uma pessoa de que aquilo é relevante. Porque muitas vezes a gente chega na vida das pessoas nos piores momentos delas. Nos piores momentos delas. Entendeu? Um pai que enterrou uma filha que foi violentada pelo padrasto e a mãe é uma das autoras da tortura. Como que você fala para essa pessoa falar contigo? Entendeu? Então, você precisa ter um jogo de cintura.
Como que você convence mulheres vítimas de crime sexual de que a história delas é relevante? A despeito de tudo que o sistema da empresa, da vida mesmo impõe. Então, são técnicas que eu acho que esse é o maior ativo do jornalismo, do jornalista. Quando você estudou aqui, e mais ou menos não mudou muito essa questão, muitos entram, principalmente os meninos, com a visão de ser jornalista esportivo. Depois, Sim. Evidentemente, muda, até porque pelo conhecimento que ele vai adquirindo, história, sociologia, filosofia, teoria da comunicação, vai mudando com o tempo. Você se considera um jornalista especializado numa temática? Não me considero e eu adoro não ser, porque assim, eu trabalhei muito tempo, a minha grande escola foi a Veja São Paulo, e a Veja São Paulo, ela é formidável. Então, num dia, eu almocei com a Eliana Tranchese, quando era viva dentro da Daslu, e depois eu saí da Daslu e fui direto para a favela do Parque Santo Antônio, onde eu estava numa casa de palafita. A pessoa fazia o número 2, o número 1 e ia direto para a água, para falar sobre qual era a vida no bairro mais violento de São Paulo. Então, assim, isso é um privilégio, você poder circular entre mundos diferentes. Eu acho um privilégio, entendeu? Sim, eu não tenho nenhum preconceito entre jornalismo de comportamento, de celebridade, de crime, de política, de esporte. Eu acho tudo fantástico, desde que seja bem feito. Eu adoro todo tipo de jornalismo. Eu não sou um cara que me fala, João, cobre isso. Eu posso cobrir mais comportamento, direitos humanos, mas eu gosto de fazer política, eu adoro fazer crime. Eu acho que isso é uma escola vejinha, que era uma semanal, que era dia a dia, que as pessoas ali não eram setorizadas, entendeu? Ô João, você já citou as redes sociais que não existiam na sua época, e aí agora a gente está vivendo um novo momento que é uma coisa chamada ChatGPT, inteligência artificial. Vocês têm discutido isso no cotidiano ou com colegas jornalistas, como utilizar, se isso vai ser benéfico, se isso vai ser prejudicial à comunicação, nem especificamente ao jornalismo? Então, o próximo Festival Piauí de Jornalismo que vai acontecer em dezembro aqui em São Paulo vai ser justamente sobre inteligência artificial. Eu acho assim, Wanderley, uma apuração, ela não é feita por um robô. Uma boa história, ela não é feita por um robô. O robô, ele pode ser um recurso para você checar algumas coisas, para você tentar ter uma amplitude acerca de determinado assunto. Mas ele não é a base principal. O ChatGPT, por exemplo, ele cometeu um erro gigantesco nos Estados Unidos do ponto de vista de direito, que eu não sei se você viu, uma história, vou tentar ser curto, mas assim, um cara, ele processou uma companhia aérea porque ele se machucou entre o aeroporto e o avião, no finger. E daí o advogado dele perguntou para o ChatGPT se tinham outros tipos de processos ligados a isso, de pessoas que sofreram algum tipo de avaria, mas não necessariamente dentro do avião, mas já a caminho do avião, enfim, já dentro do entorno daquela companhia aérea. E aí o ChatGPT deu 3 exemplos. Esse advogado cascateiro colocou isso dentro da petição dele. Ó, além do meu cliente que aconteceu isso, aconteceu com fulano, 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 com a empresa tal, 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 tal. E aí a empresa da companhia aérea falou, nossa, eu não estou achando esses processos que ele está citando como exemplos. Aquilo era mentira. Então, um robô, ele precisa ser municiado de muitas verdades para quem sabe ele comece a trabalhar. Ele não é um concorrente da reportagem. A reportagem faz um dia a dia, olhando no olho das pessoas. Eu não vejo eles como concorrentes. Eu vejo eles como empobrecimento da discussão geral e restrita de tudo. Mas, assim, o Facebook acabou com o jornalismo? Não. O TikTok acabou com o jornalismo? Não. Vai acabar? Acho que não. Que avaliação que você faz do jornalismo brasileiro, João, de certa forma, geral, assim, seja na política, seja no entretenimento, na cultura? Eu vejo a gente tem jornalistas brilhantes, assim, tem muita coisa boa sendo feita, não apenas no veículo onde eu trabalho, mas em outros também. A agência pública tem feito um trabalho formidável, o Intercept faz um jornalismo investigativo sério, a Folha vem com furos, o Estadão revelou coisas recentes importantíssimas, como as joias. Muito da discussão sobre democracia e país vem do jornalismo. O Orçamento Secreto foi uma investigação jornalística. Para ficar num exemplo.
Então, o jornalismo brasileiro ele é muito bem feito, tem pessoas muito bem qualificadas. Ocorre que as redações estão muito empobrecidas. Então, com redações empobrecidas, tem menos gente na rua. Com a preocupação de link, audiência, muitos jornalistas bons, qualificados, eles ficam soterrados em fazer rame-rame para poder dar audiência, né? Então, peixe em formato de pênis é encontrado em Praia da Bahamas. Isso dá mais audiência do que orçamento secreto. Então, quem pensa na audiência, de repente, ele quer mais essas coisas do que o outro que demoram meses de investigação, dinheiro, viagens, café com fonte, almoço com fonte. E às vezes não dá nada, né? Tem muita... As pessoas veem o que a gente publica, tem muita coisa que a gente tenta e morre na praia. Isso requer um investimento também. Então, com a redação empobrecida e com essa métrica maluca de querer ter audiência a qualquer custo e dinheiro provido do Google Ads, né, da programática do Google, isso estrangula. Isso pode fazer com que o jornalismo ele fique correndo em volta do próprio rabo, querendo audiência. E, infelizmente, o que dá audiência nem sempre é o grande jornalismo. Mas, a favor do jornalismo, tem uma coisa. Quando você tem um furo, quando você tem algo extremamente relevante, aquilo vai furar todas as bolhas e aquilo vai dar audiência, aquilo vai ter impacto, aquilo vai dar conversão de novos assinantes. Então, o jornalismo bem feito, com furo, relevância, consistência, ele é fantástico. Ele traz audiência. Ou seja, a grande reportagem também tem audiência, né? Demais. Eu trabalho num veículo que vive de grande reportagem. Então, é isso. Eu acho que... Só que ela custa mais caro, ela custa mais tempo. Você não consegue fazer uma matéria sobre o caso da menina Sofia que foi espancada sem ir para Campo Grande. E eu não faço isso do dia para a noite, porque eu tenho que tentar falar com todas as esferas públicas que foram omissas. Antes de chegar lá. Então... Não, o jornalismo ele traz muitos benefícios. Além da discussão, ele traz audiência, ele traz dinheiro para as empresas que apostam, entendeu? O UOL está fechando boa parte do conteúdo deles de furo e de noticiabilidade para assinantes, porque eles sabem que aquilo tem um valor, É relevante assinar aquilo, entendeu? Porque você vai saber, antes de todo mundo, qual é o depoimento do Mauro Cid. Você vê valor nisso? Eu vejo. Então, é isso. De forma geral, então, valeu a pena fazer jornalismo? Sim, eu faria de novo, com certeza. João, e valeu a pena ter você aqui conversando com a gente, batendo esse papo. Você já participou de outras atividades aqui do curso de jornalismo, falando com os nossos alunos. E é legal também, porque para a gente também como professor, é bom ouvir isso, né? Como é que você está no mercado, o que você está fazendo, qual a motivação para o jornalismo, até para a gente poder passar isso em sala de aula, viu? Obrigado, João. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.